Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo venga llenar sua vida no dia de hoje. Vamos então dar seguimento às classes deste livro maravilhoso, Ajuda ao Crescimento Cristiano. A lição de hoje, para dar continuidade, é a lição de número 6, Maestros e Modelos. Jesus disse: todo aquele que for perfeccionado será como seu maestro. Isso está escrito em Lucas capítulo 6, verso 40. Isto significa que o aluno recebe grande influência de seus maestros. O nutrimento informal, então, tem papel vital no desenvolvimento do crescimento cristiano. Em esta lição, estudaremos mais a respeito do modelo informal de la nutrição cristiana. Você aprenderá o valor do aprendizagem através da socialização e a identificação com outros. Descobrirá também quem são os modelos significativos da nutrição cristiana. Então, se tu eres tão amável, corra seu livro guia em la página de número 182. 182, vale? Para estarmos aí estudando, aprender de la totalidade de la fé. Hemos visto que ao crescer espiritualmente, vamos sendo mais e mais como Cristo. Sin embargo, a porta de entrada à la vida espiritual é o novo nascimento. A resposta de fé inicial de uno ao mensagem do Evangelho de salvação mediante a fé em Jesus Cristo. A verdade bíblica é a fonte de conhecimento, la qual hace que a fé cresça e madure. Então, se vamos aí abrir nossas Bíblias no Evangelho, não, em Romanos, a carta de Pablo aos Romanos, no capítulo de número 10 e no versículo 17, um versículo muito conhecido de los hermanos, que diz assim: assim que a fé é pelo oír e oír por la palavra de Deus. Então, portanto, nossa relação com a palavra de Deus se desenvolve em forma crescente e madura à medida que estudamos, meditamos e ponemos em prática, para que podamos reflejar a natureza e o caráter e os valores de Cristo, os quais se expressam por la forma em que vivemos. E sem o conhecimento bíblico, não podemos saber como praticar a vida de fé que verdadeiramente agrada a Deus. Não há substituto a los exercícios de escuchar, ler e meditar de la palavra de Deus. Ao adquirir conhecimento de la palavra de Deus e ponerla em prática, nossos valores e atitudes e comportamentos darão evidência de la relação de fé que desfrutamos com nosso Senhor. Ademais do testemunho escrito da palavra de Deus, Deus também se revelou a si mesmo em forma viva em la persona de Jesus Cristo aqui na terra. Foi quem disse, foi Juan, no Evangelho segundo escreveu São Juan, Evangelho de Juan, capítulo 1 e o versículo 14, que diz assim: e aquele verbo foi hecho carne e habitou entre nós outros, e vimos sua glória, glória como do unigênito del Padre, lleno de graça e de verdade. E sigue evangelista Juan falando o seguinte: por exemplo, os dado para que, como eu os hecho, vosotros também hagáis. Juan capítulo 13, verso 15, Jesus está falando para os discípulos que deixou o exemplo para ser seguido. Então, se a vida de Cristo é um exemplo de la vida de fé que lhe agrada a Deus plenamente. Quando estamos imitando a Cristo, somos o que? Agrados a Deus. Temos os olhos do Senhor com gozo de ver que seus filhos andem na fé de seu Filho Jesus Cristo. Amém? Então, se observamos que o nutrimento cristiano exige modelos informais e formais. Então, se vamos estar aí vendo esses modelos formais e informais, porque a cultura hebreia do tempo do Novo Testamento, em uma classe formal, os maestros de la sinagoga ensinavam a los niños a lei judia.
Los niños também aprendiam em casa o ofício de seu padre. Por exemplo, Cristo era carpinteiro porque aprendeu com seu padre José. E Pedro era pescador porque aprendeu com seu padre. Pablo fazia carpas porque aprendeu também seu ofício de seu padre. Então, em casa aprendia o ofício que seus papás tinham. E na sinagoga aprendia a lei judia. Então, se tinha a parte informal e a parte formal. A parte formal era na sinagoga, onde aprendia as escrituras. A parte informal é quando aprendia o ofício de seus padres. Ambos os tipos de aprendizagem eram importantes para a sua cultura, conforme hasta hoje teremos essa importância também quando estamos aí no campo, na zona urbana, na zona rural, melhor dizendo. Tanto o conhecimento bíblico como os exemplos apropriados à vida cristiana são necessários para um programa equilibrado de nutrimento cristiano. Então, se agora vamos na página 185 de sua guia de livro, onde tem aí desenvolver uma estratégia de socialização. Em certa ocasião, um homem analfabeto disse: algumas coisas se aprende melhor experimentando que estudando-las. Isso ele quer dizer que as pessoas estão aprendendo como Jesus aprendeu de seu padre ofício de carpinteiro, José, seu padre aqui na terra, e conforme também Pedro aprendeu a ser pescador com seu padre. Se referia a lo que o profissional chamaria de socialização, aprendendo, por exemplo, aprendendo vendo e aprendendo praticando junto com seu tutor, com seu padre, neste caso. A socialização é um processo mediante o qual o ser humano aprende no transcurso de sua vida. Os elementos socioculturais de seu meio ambiente e os integra a la estrutura de sua personalidade bajo a influência das experiências, sucessos e de agentes sociais. A socialização se refere ao aprender não no sentido formal, tradicionalmente de la escola, senão no sentido de absorver o sentir de nosso ambiente. Vamos então estar ilustrando isso e vamos pedir que vocês nos acompanhem na página 186, vale? Que vai estar falando da ilustração de la socialização. Como toma você seus alimentos? Usa tenedor ou cuchara? Quizá use palillos, chinos ou comer com os dedos. Vale? A forma em que você come lo aprendeu através da socialização, aprendeu em sua casa, aprendeu vendo seus pais, aprendeu vendo o seu entorno, sua cultura. A maneira em que a gente come e o que lo come, o idioma, o dialeto que a gente habla, como a gente saluda, tudo isso aprendemos com a socialização. Por exemplo, as cerimônias matrimoniais, as cerimônias funerais. Por exemplo, existe um que é sepultado somente na terra, outro que é cremado. Por exemplo, em Índia, as pessoas cremam e levam o barco no Rio Grande e crema de seus defuntos desta situação. Então, por exemplo, como se cuida os filhos, como a gente ganha a vida e o comportamento aceitável do homem e da mulher, enfim, tem muitas culturas que o homem não pode estar, a mulher não pode estar caminhando com um homem que não seja seu padre ou seu irmão maior ou seu esposo, não pode estar caminhando com um desconhecido. Enfim, existem várias socializações de países e de lugares que não são de sua cultura e nós outros devemos respeitar todas as culturas, vale? E para sabermos disso, se havia cultura, se havia socialização, volvemos mais uma vez para o nosso exemplo, que é Jesus Cristo. E agora vamos para o Evangelho segundo escreveu São Lucas, no capítulo de número 2, quando Jesus era ninho, estava ali indo com seu papá, com sua mamã, para Jerusalém. Capítulo 2, verso 41, 42 e também o versículo 52, que diz assim:
iba sus padres todos los años a Jerusalém en la festa de la Páscoa. E quando tuvo 12 anos, então era costume dos padres, não somente os padres de Jesus, mas era costume da nação de Israel, os habitantes, os judios, está indo a Jerusalém para celebrar a Páscoa. E subiram a Jerusalém conforme o costume da festa. Mira aí, fíjate bem a palavra costume. E Jesus crescia em sabedoria, em estatura, em graça, para com Deus e para com os homens. Mira, a socialização, Jesus tinha afinidade não somente com Deus, mas também com os homens de sua terra, de sua localidade. E crescia em sabedoria, e crescia em estatura e em graça. Então, se Jesus estava aí bem involucrado. A explicação da socialização, tu pode estar seguindo sua guia de livro na página 187. Explicação da socialização. 4 fundamentos essenciais para poder explicar melhor o que é el aprender em la socialização. A socialização ocorre no contexto de las experiências compartidas em uma situação de la vida real. El aprender através da socialização exige instrução por meio del modelar e o desenvolvimento das relações íntimas com os demais é outra parte integral da socialização. E por último, de igual maneira, a socialização exige oportunidades em las que o aluno pode imitar ao modelo que está ali cerca dele, no caso, ou seus padres, ou seu maestro, ou professores, ou alguém que esteja ali ensinando um ofício ou alguma instrução para a sua vida. Agora vamos para a página 188, da onde vamos estar falando a aplicação da socialização. É uma das formas em que aprendemos acerca da vida que dá Cristo. A vida que dá Cristo reside no processo de socialização. Aprendemos a praticar a nova vida abundante dada por Jesus da mesma maneira em que aprendemos os costumes e o idioma de nossa cultura. Aprendemos por socialização, aprendemos por escutar. O bebê não vai em nenhuma classe de idioma, ele está em sua casa escutando seu padre, sua mamã, seus irmãos, sua família ali, e ele vai aprendendo pouquito a pouquito a pronunciar as palavras. Claro que o bebê não terá um vocabulário rico, mas ele vai estar com um vocabulário onde que ele pode se comunicar para comer, para beber, para ir ao banho, enfim, ele terá uma comunicação do mesmo idioma de seus padres. E no Novo Testamento impulsa a los creyentes a imitar modelos piedosos, vale? Então, se em 1 de Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6 e o versículo de número 7, que diz assim: e vosotros vinistes a ser imitadores de nós outros. Pablo estava falando aqui para os de Tessalonicenses ser imitadores não somente dele, mas de los apóstolos e dos obreiros ali. E dele Senhor também. Mira que Deus Senhor sempre está aí, os apóstolos sempre estão associados com o Senhor, porque é um reflexo da vida do Senhor. E recebendo a palavra em meio de grande tribulação, com gozo do Espírito, de tal maneira que habéis sido exemplo a todos os de Macedônia e de Acádia que han creído. Então, quando a pessoa imita pessoas piedosas, o crente imita pessoas piedosas, seus líderes, no caso, ou um obreiro, uma pessoa, um irmão mais maduro em la fé, está aí também podendo aprender através da socialização. E aqui vamos vendo que as pessoas que ainda não creem em Cristo vão vendo o nosso exemplo de fé e vai sendo que como testemunho que o Senhor está obrando em nossa vida. Então, minha vida vai estar refletindo a glória de Deus, porque não se olvide, nós outros somos a luz do mundo e a sal da terra. Vale? Outro versículo que podemos estar vendo, outro passagem bíblico, é em 1 capítulo 11, e o versículo de número 1,
Pablo, falando para a igreja de Corinto, está falando assim: sede imitadores de mim, assim como eu de Cristo. Então, Pablo tinha um exemplo, nosso exemplo também é Cristo, pero como nós outros não estamos vendo Cristo, Cristo está manifestado em sua igreja. Então, se Pablo está falando o seguinte: sedes imitadores de mim, assim como eu de Cristo. Tu está mais cerca de seu maestro, tu está mais cerca de um obreiro, tu está mais cerca de um pastor ou de um líder, o professor da escola bíblica dominical, ou seus padres, se são aí também crentes que vivem em la fé. Então, se essas pessoas que estão cercando a nós outros, podemos estar vendo o caráter, o amor de Cristo, e aí podemos também estar imitando. Glória a Deus. Outro versículo que podemos estar vendo aí, a aplicação da socialização em nossa vida, é o versículo de Efésios capítulo 5, verso 1. Mas uma vez Pablo está falando para a igreja agora de Éfesos: sede, pois, imitadores de Deus como hijos amados. Agora Pablo já nem pede assim para que esteja vendo eles, para que ele seja espelho de Deus. Ele está falando: sede imitadores de Deus, exatamente, diretamente a seu Padre, porque aí ele faz a conexão que Deus é Padre como hijos amados. Então, se devemos imitar. E como eu posso conhecer as características de Deus? Como eu posso conhecer a atitude e a forma de viver de Cristo? Através da palavra, através dos evangelhos, está mostrando como Cristo se portou contra seus inimigos, os seus opositores, os fariseus, os saduceus, contra aquelas pessoas que estavam ali tentando, ameaçando sua vida, e também como estava lidando com seus companheiros, com seus discípulos, incluso como ele lidou com Judas, a um que estava ali traicionando ele. Então, se estamos vendo ali a característica de Cristo, devemos caminhar como Cristo caminhou, amar como Cristo amou, perdonar como Cristo perdonou, e através da palavra tendremos aí os exemplos de Jesus Cristo caminhando em la terra. E com a ajuda do Espírito Santo podemos sim ter essa socialização, essa dinâmica de crescimento espiritual, de crescimento cristiano. Pero aún temos mais um versículo do apóstolo Pablo agora a la igreja de Filipenses. Filipenses capítulo 3, versículo 17, Pablo dijo assim: hermanos, sede imitadores de mim. Mais uma vez, chama para si a responsabilidade. O que estou querendo fijar aqui? Que nós outros, como obreiros da casa do Senhor, obreiros de Cristo e maestros da escola dominical, somos exemplo para os menores, para as pessoas que estão agora caminhando em la fé. Então, se não podemos fugir de ser exemplo de Cristo, exemplo da palavra de Deus. Então, Paulo hace de si esta responsabilidade, ele não vai fugir desta responsabilidade. Sede imitadores de mim e mira a los que assim se conduzem segundo o exemplo que teneis em nós outros. Então, não somente Pablo, mas também aqueles obreiros que estavam fazendo parte da equipe de evangelização do apóstolo Pablo. E então, se por mais para que tu esteja aí bem aferrado em la palavra de Deus, agora vamos para o livro de Hebreus. Carta a los Hebreus, capítulo 6, versículo 12, que diz assim: a fim de que não hagais perezosos, senão imitadores de aqueles que por la fé e la paciência herdarão as promessas. Mira, se não sejam imitadores de aqueles, mira que está aí no plural, aqueles que por la fé e la paciência herdarão as promessas. Então, aqui devemos estar seguindo os valores, atitudes e motivos, consciência e comportamento próprio da vida que dá Cristo, que se absorve através das relações significativas, íntimas, com as pessoas cuja vida modela a vida concedida por Cristo. Então, se eu vejo que um homem ou uma mulher de Deus está caminhando de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a vontade de Deus, eu posso seguir o exemplo dessas pessoas que estão cercando a mim. Todavia, temos a palavra e o Espírito Santo para nos ajudar a seguir o exemplo de Cristo. Amém? Agora vamos para a página de número 189.
189 da nossa guia de livro, que está aí dizendo estabelecer relações modeladoras, vale? Quando experimentamos um novo nascimento, a vida de Jesus aún não se ha desenvolvido plenamente em nós outros. Vamos crescendo em graça, vamos crescendo em conhecimento, vamos crescendo em sabedoria e vamos nos desenvolvendo para chegarmos à estatura do varão perfeito, à estatura de Cristo. Pero quando nascemos de novo, aún estamos no rudimento de doutrina, estamos aprendendo o ABC da palavra de Deus, vale? Pero devemos estar buscando o crescimento espiritual, nos aprofundizando na palavra de Deus, nos aprofundizando na socialização. Por isso que é importante estarmos congregando na igreja, sendo alunos da escola bíblica dominical, participando do culto de doutrina, participando do culto onde que está ali os irmãos adorando e alabando a Deus, que aí estaremos, sabe o que? Fazendo parte do corpo de Cristo e crescemos juntos, cada um em sua forma de ser, em sua área, mas somos corpo de Cristo. Glória a Deus. A tarefa de aqueles que participam no ministério de nutrimento cristiano consiste em cultivar esta nova vida para chegar à madurez espiritual. Uma relação modeladora é uma relação de recursos. A pessoa mais madura provê apoio e ajuda a la que menos tem, que é menos madura. O propósito de tal relação é de sustener o mais débil ou o menos maduro hasta que se desenvolve em habilidade e chegue à estatura do conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Há vários níveis de responder a tal relação. O nível mais baixo, chamado de condescendência, é a atitude da pessoa que se acomoda ou adapta ao gosto da vontade de outra. É que em qual a pessoa leva a cabo a obra do Senhor simplesmente porque se lhe disse. Exemplo, parece que Pepe nunca hace nada com entusiasmo. Sencillamente lo hace porque se lo pedimos. O segundo nível de resposta, conhecido como identificação. Devido a seu grande respeito pelo líder, seu próprio desejo é de ser como ele. Não existe verdadeira dedicação à obra. Citamos um exemplo. Durante o ministério de Jesus, seus discípulos cumpriram suas ordens diligentemente. Sin embargo, não compreendia nem apreciavam sua obra a largo prazo e o custo que representava. Ou seja, eles não estavam concordando que Cristo tinha que morrer. Eles pensavam que Cristo ia ser de um revolucionário, um rei que ia quitar o judio do poder de Roma. Pero agora vamos vendo o outro nível. O nível mais alto é chamado de assimilação. O propósito da obra queda integrado a seu próprio sistema de valores. E um exemplo que podemos citar aqui é de Antônio. Por exemplo, Antônio parece ser um reflexo de seu maestro. Se entrega de coração às tarefas que o maestro ha adaptado como suas próprias. E o que o maestro hace, ele põe e incorpora a seu modo de viver, pois reconhece que a obra é do Senhor. Se sente feliz em seu trabalho ao levar a cabo as tarefas que lhe assignam como modelo. Logra também suas metas pessoais. Tudo isso lhe produz um profundo sentimento de satisfação. Vale? Em resumo, podemos dizer que a meta da relação modeladora é mais bem ser que hacer. Exige que o aluno seja antes que simplesmente haga. O resultado desejado de relação para o aluno consiste em chegar a ser como ele modelo, não só atuar como ele. Então, se nós outros devemos chegar a ser como Jesus, vale? E atuar também como Jesus. Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10, Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 10, e o versículo 24 e 25 habla assim: o discípulo não é mais que seu maestro, nem o servo mais que seu senhor. Basta-lhe ao discípulo ser como seu maestro e ao servo como seu senhor. Isso são palavras de Jesus. Então ele está aí falando que poderemos chegar a ser
como nosso Maestro. Claro que aqui, quando comparamos com nosso Senhor, seremos semelhantes a Ele no corpo, pero Jesus é infinitamente melhor, maior, mais poderoso, porque Ele é Deus. E agora, na página 194 de nossa guia de livro, vamos estar aí vendo união e semelhança. E como chegamos a conhecer alguém o suficientemente bem para desenvolver semelhança com ele? Ou bem, como estabelecemos relações em las que a outra pessoa nos conosca tão bem que deseje chegar a ser como nós outros? Como logramos isso? As relações modeladoras exigem que estemos com alguém com frequência em uma variedade de situações por um largo período de tempo, que aí podemos ver qual seu comportamento, como é sua reação à oposição, como é sua reação aos elogios, como é seu modo de viver, se perdona ou não perdona, estaremos vendo, mas isso tudo é com o passo do tempo. Leva-se tempo para estarmos conhecendo a pessoa, não é de uma hora a outra que conhecemos alguém, devemos caminhar juntos para poder conhecer as pessoas. No Evangelho segundo escreveu São Marcos, no capítulo de número 3 e o versículo 14, diz assim a palavra do Senhor, o próprio Senhor Jesus aí, e estabeleceu a 12 para que estivera com ele e para enviá-los a predicar. Mira, o Senhor elegeu 12 pessoas que se converteram em discípulos e depois apóstolos, para que estivera com ele. Então, se eles estavam com Jesus, entrava e saía, vivia com Jesus, comia com Jesus, via Jesus fazendo os milagres, via Jesus predicando, via Jesus ensinando, via Jesus fazendo o que ele ha venido a ser aqui nesta terra, revelar a Deus para esta humanidade. Então, se os discípulos tinham um modelo vivo, um modelo presente para estar vendo, seguindo e imitando. Então, se observe os 4 fatores essenciais de las relações modeladoras. Número 1, se chama interação. A interação se refere ao impacto de uma vida sobre outra. Quando as vidas se unem, ocorre a interação. E podemos ver isso no livro de Hechos, capítulo 4 do livro de Hechos e o versículo de número 13, que diz assim: Então se vendo de nuevo de Pedro e Juan, e sabendo que eram homens sem letras e de vulgo, se maravilhavam e lhes reconheciam que haviam estado com Jesus. Então, se aqui entendemos essa interação com os discípulos, que recorda que eles viviam com Jesus, caminavam com Jesus. Então, se essa interação, os líderes religiosos da época do Sinedrim puderam ver que Pedro e João tinham contato, tinham intimidade, tinham uma interação com Jesus que podia transparecer que Jesus estava ali instruindo a eles. Número 2, intimidade. As relações caracterizadas por la interação com frequência se aprofundizam em intimidade. A intimidade implica cercania e familiaridade. Vale? E podemos ver isso, Jesus falou isso sobre, no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 15, e o verso 15, diz assim: Já não os chamarei servos, porque el servo não sabe o que hace su Senhor. Eu os he chamado amigos, porque todas as coisas que oí de mi Padre, os la he dado a conhecer. Então, se uma coisa é ser servo, o servo não sabe, não tem conhecimento da agenda de seu Senhor. Pero quando és amigo, amigo é uma coisa mais cercana, amigo é uma coisa que tem intimidade, amigo é uma coisa que somos aí íntimos para poder estar falando de coração a coração, vale? E agora vamos estar vendo a terceira, que é identificação. A identificação implica a projeção de uno mesmo em la vida de outra persona. E podemos ver agora em Hechos, livro de Hechos, capítulo de número 11, verso 26. E se congregaram allí todo um ano com a igreja e ensinaram a muita gente, e a los discípulos se lhes chamou cristiano
por primeira vez em Antioquia. Mira que ha tenido um tempo, congregaram allí um ano. Através desse tempo que estiveram allí, ensinaram a muita gente e começaram a predicar, não somente a predicar, mas viver o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, ao tal ponto que os irmãos, as pessoas de Antioquia perceberam que eles eram semelhantes como Jesus e foram allí que os discípulos foram por primeira vez chamados cristianos. Então, se quando tu vives de acordo a palavra de Deus, vive como Jesus, as pessoas vão identificar a ti como cristiano, quer dizer, pequenos Cristo, quer dizer, semelhante a Cristo, igual a Cristo. E por último, o quarto é imitação. A imitação se refere a relacionar-se em forma tão estreita com outra pessoa que trata de chegar a ser o que ela é. Significa receber a influência de outra pessoa em forma tal que refleja suas características, seu enfoque da vida, incluindo seus pensamentos, sentimentos, assim como seu comportamento. Então, se podemos ver a imitação. E vamos sacar outro exemplo no livro de Hechos, de outro comportamento de los apóstolos que imitaram a Cristo, sua forma de viver. Não é praticamente imitar, já estava incorporado, já era seu modelo de vida, já era sua forma de viver naturalmente. Pero podemos estar discernindo isso bem em capítulo 3 de Hechos e no verso 6 que diz assim: Mas Pedro dijo, não tenho plata nem ouro, pero lo que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-te e anda. Pedro e João estavam acostumbrados a ver Jesus falando para o paralítico: levanta, toma seu leito e anda, a dar esta ordem. Então, se Pedro acostumbrou a ver o poder de Deus se manifestar desta forma, por isso que ele falou praticamente quase as mesmas palavras, pero ele añadiu aí algumas coisas, falando que não tinha ouro, não tinha plata, e falou também o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Ojalá que as igrejas de hoje pudera dizer a mesma coisa: não tenho plata nem ouro, mas o nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Seria e será sempre uma bendição as pessoas caminharem através do poder de Jesus. Amém? Agora podemos identificar modelos apropriados na página de número 198. Vale? Na página de número 198. A quem podem recorrer os recém-convertidos para buscar uma relação modeladora valiosa? Quem podemos recorrer? Uma pessoa que está aceitando a Jesus, está entrando na igreja, não sabe os ritos, não sabe os costumes, não sabe a forma, a liturgia do culto, não sabe nada e aceitou a Jesus, está entrando aí. Então, se quem eles podem recorrer para estar aí buscando uma relação modeladora valiosa? Quem são esses modelos apropriados da vida que Cristo dá dentro da congregação? Se todas as pessoas forem como eu, esta é uma pergunta que eu quero que tu reflexione. Se todas as pessoas forem como eu, que tipo de igreja seria minha igreja? Seria uma igreja que sempre se queixa, se tu tens a costumbre de se queixar? Seria uma igreja que está aí mentindo, se tu tens costumbre de mentir? Por isso que devemos seguir o exemplo de Cristo. Cristo não mentia, Cristo é a verdade que libera. Então, se tu tem algum defeito de caráter, de conduta que não condiz com a vida de Cristo, que igreja seria essa? Pero ojalá o Espírito Santo esteja aí ministrando nesta hora para ter câmbios, porque Jesus transforma nossa vida para melhor e podemos viver esta vida abundante que Cristo nos dá. Amém? O modelo de vida que Cristo dá constitui um poderoso meio de comunicação, o qual nutre o crescimento espiritual de semelhança a Ele. Então, sim, em Efésios capítulo 5, podemos ver aí o que o apóstolo Paulo está nos ensinando. Sede, pois,
imitadores de Deus como hijos amados. Já vimos esse versículo, pero lançamos mano dele outra vez para entender que devemos ser imitadores de Deus, devemos ter aí um referencial, devemos seguir a obra do Senhor, a palavra do Senhor, para que os de hacia afuera puedan ver que há graça, que há amor, que há esperança, que há perdão, porque estão vendo pessoas que estão caminhando como Cristo caminhou. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 6 e 7, abra mais uma vez o apóstolo Pablo: e vosotros veniste a ser imitadores de nós outros e del Senhor, recebendo a palavra em meio de grande tribulação, com gozo do Espírito Santo, de tal maneira que habéis sido exemplo a todos os de Macedônia, Acádia, que han creído. Então, eu quero que vosotros entendais o seguinte: repetimos esses dois versículos porque devemos estar seguindo o exemplo de pessoas que continuamente estão seguindo a palavra de Deus e são piedosas, que vivem Cristo. E Cristo vive em eles. Então, é aí que está a clave. Os padres participam em las relações modeladoras de seus filhos. E a Bíblia reconhece que esta relação modeladora natural deveria existir entre padres e seus filhos. Então, se vamos ver se a palavra de Deus está falando alguma coisa sobre os padres em referente a ensinar, por exemplo, a ensinar por sua conduta de vida, isso está em Deuteronômio capítulo 6, do versículo 4 ao versículo 9, que diz assim: Oye Israel, Jeová nuestro Deus, Jeová uno es. E amarás a Jeová tu Deus de todo tu coração e de toda tu alma e com todas tus forças. E estas palavras que eu te mando hoje estarão sobre tu coração e las repartirás a tus hijos e hablarás de ella estando em tu casa, andando pelo caminho, ao acostar-te e quando te levantes, e las atarás como uma señal em tu mano e estarão como frontales entre tus ojos e las escribirás em los postes de tu casa e em tus puertas. Então, se aqui o Senhor está dando aqui as orientações para os padres, para os padres de Israel, para os judeus, para que estavam ali ensinando a seus filhos mesmos fisiológicos, carnais, para poder estar educando na palavra de Deus e para poder também estar dando exemplo, para não se olvidar da palavra do Senhor. Pero Israel ha tenido, sabe o que? Um falho aí, de não explicar, de não ensinar a palavra do Senhor. A generação de Israel que se levantou sem conhecer o Senhor, nem seus atos poderosos, representa principalmente o fracasso no lugar onde os valores espirituais deveriam haver sido transmitidos. Em Juízes vemos esse fracasso que não han cumprido a ordem de Deus em Deuteronômio. Em Juízes capítulo de número 2, Juízes capítulo 2 e o versículo 10 ao 15 que diz assim: E toda aquela geração também foi reunida a seus padres e se levantou depois de eles outra geração que não conhecia a Jeová nem a obra que ele havia hecho por Israel. Depois os filhos de Israel fizeram lo malo ante os olhos de Jeová e serviram a los Balaais, deixaram a Jeová, o Deus de seus padres, que los havia sacado de la terra do Egito, e se foram atrás de outros deuses, os deuses de los pueblos que estavam em seu alrededor, a los quais adoraram e provocaram a ira do Senhor. E deixaram a Jeová e adoraram a Baal e a Astarote, e se incendiou contra Israel o furor de Jeová, el qual los entregou em manos de roubadores que los despojaram e los vendeu em manos de seus inimigos de alrededor. E não puderam já fazer frente a seus inimigos. Por donde quer que saliam, a mano de Jeová estava contra eles para o mal, como Jeová havia dito e como Jeová se lo havia jurado, tiveram grande aflição. Então, eles deixaram ao Deus de Israel e começaram a imitar
o povo que estava ao redor. Mira, a socialização, a convivência, a intenção de imitação. E mira, a palavra do Senhor habla que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, los maestros y líderes en la iglesia tienen la responsabilidad particular de practicar una vida digna de ser imitada. Mira la responsabilidad que está sobre nosotros. Debemos entonces vivir Cristo 24 horas por día, que às vezes somos muy cristianos en la iglesia, en la clase da escola dominical, pero no somos en casa ou na escola ou no trabalho. Devemos ser em todo sítio cristianos de verdade. Em 2 de Timoteo, agora o apóstolo Pablo está falando para seu filho na fé, Timóteo. Em 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 2, dijo a palavra do Senhor: Lo que has oído de mim ante muitos testigos, isto encarga a homens fieles, que sejam idôneos para ensinar também a outros. Então, devemos estar vendo aqui o seguinte: Pablo está falando que ensina as coisas que ele já tinha aprendido, e agora Timóteo tinha que ensinar as coisas que ele havia aprendido de Pablo. E depois, os homens idôneos, fieles e idôneos, iam ensinar a outros as coisas que eles haviam aprendido de Timóteo. Então, devemos transmitir as ensinanças do Senhor. E 1 de Timoteo, capítulo de número 3, verso 2, parte A. Pero es necessário que o obispo seja irrepreensível. Mais uma vez está aí nos dando uma conduta intachável. Devemos estar vivendo de acordo com a palavra de Deus para não ser escândalo para os de fora e tampouco para os de dentro da congregação. Mira a responsabilidade que está por nós outros. Todos os crentes deveriam praticar uma vida que seja expressão da semelhança a Cristo, para que todos os vejam e creiam que Deus é aquele Deus santo, aquele Deus que lhe gusta, lhe encanta as coisas corretas, não somente para os crentes novais na fé, mas também para o liderazgo da igreja. E em 2 de Coríntios, capítulo de número 3, verso 1 ao 3, diz assim: Começamos outra vez a recomendar-nos a nós outros mesmos, ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros, ou de recomendação de vós outros? Nuestra carta sois vosotros, escritas em nossos corações, conhecidas e leídas por todos os homens, sendo manifesto que sois carta de Cristo, expedidas por nós outros, escrita não com tinta, senão com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, senão em tábuas de carne del coração. O apóstolo Pablo estava falando aí para esta igreja de Corinto que eles eram a carta aberta, a carta vivente, na carta onde os vizinhos vão estar vendo, e tinha que estar manifestando a glória de Deus, o exemplo de Cristo. Assim também esta palavra que era para a igreja de Corinto é para nós outros hoje. Nós outros devemos viver uma vida digna de ser chamado cristiano, vale? E o apóstolo Pablo, ele não para aí, ele também habla mais uma vez para Timóteo, em 1 de Timóteo, capítulo 4, versículo 12, diz assim: Nenhum tenha em pouco tu juventude, senão ser exemplo de los creyentes em palavra, conduta, amor, espírito, fé e pureza. Mira, então, se independente de sua idade, nós outros devemos reflejar a glória de Deus. Seja tu adolescente, jovem, adulto, anciano, seja o que for, a idade que tu tenhas, devemos estar vivendo Cristo, sendo a luz e a sal da terra. Ele falou para Timoteo nesta forma e sigue para nós outros. Não somente falar no púlpito, falar para as pessoas, ou ser maestro de escola dominical, quando falamos a palavra do Senhor, pero devemos ser em palavra, conduta, amor, espírito, fé e pureza. Então, se nosso caráter cristiano deve se manifestar à plenitude.
Outra vez lançamos mano em Hechos, capítulo de número 6, e desta vez aqui os apóstolos estavam com um problema ali e necessitavam de estar elegendo pessoas para estar se encargando das coisas ali. E capítulo 6, versículo 3 de Hechos diz assim: Buscai, pois, hermanos, entre vosotros, a 7 varones de bom testemunho, llenos do Espírito Santo e de sabedoria, a quem encargamos desse trabalho. Então, eles deviam buscar homens, pessoas, no meio da congregação, homens de bom testemunho, então, tanto dentro como fora, porque aqui está em conjunto de sabedoria, lleno do Espírito Santo, pero de bom testemunho. Quantas pessoas não dão bom testemunho em casa, no trabalho, em la calle? Aí é que está o problema de muitos cristianos. Não é somente ser crente em la congregação, é ser crente fora de ella também, vale? Hemos obtenido uma nova compreensão da declaração de Jesus: tudo o que fuera perfeccionado será como su maestro, conforme ele dijo em Lucas 6, verso 40. Depois de estudarmos e vermos aí esta coisa toda, vemos agora um novo aclaramento, como devemos ser. Claro que temos muitas imperfeições, pero se buscarmos ao Senhor, buscarmos sua palavra, buscarmos seu amor, seu Espírito e nos associarmos a homens e mulheres piedosos que vivem a palavra de Deus, que obedecem a sua vontade, que estão vivendo no Espírito, caminhando no Espírito, claro que estaremos aí crescendo espiritualmente. O nutrimento cristiano, em sua obra de ajuda às pessoas a madurar, a semelhança de Cristo, cumpre essa tarefa de comunicar vida através do processo de socialização. O maestro com seus alunos, o pastor com suas ovelhas, membros da igreja, enfim, essa socialização. Isto inclui, então, estabelecer relações modeladoras e conduzir a que o discípulo seja como su maestro. Então, se aqui estamos entendendo que a palavra, o exemplo, o Espírito Santo, a vida de cada um importa através da socialização para que o crescimento cristiano seja verdadeiramente efetivo conforme Deus quer e conforme Deus deseja para cada um de vosotros. E se tu não está socializando com pessoas assim, ou se tu necessita de añadir mais fé, añadir mais graça de Deus em sua vida, aprender mais da palavra do Senhor e ter mais da presença do Espírito Santo, eu quero orar por ti para que Deus esteja obrando em sua vida. Cerra os teus olhos, estaremos orando. Padre Santo, Padre bendito, mais uma vez, Senhor, estamos aqui aprendendo de tu palavra e é tu palavra que vai moldeando nossa vida. Aprendemos que a socialização é uma atitude, um relacionamento importante, Senhor, para cada cristiano, para um novato na fé, tanto novato na fé como o mais maduro na fé. Porque através da associação que estamos crescendo, através da associação que estamos aí nos assemelhando a Ti, a Cristo. Então, ajuda-nos, Espírito Santo, a ser semelhante a Cristo Jesus na terra. Ajuda-nos, Senhor, a cumprir Tu palavra. Ajuda-nos, Senhor, a ser bendição aqui em la congregação, em qualquer sítio onde fuéramos, Senhor, que Tu mano poderosa seja sobre nós outros e que seamos como os discípulos que foram chamados cristianos em Antioquia, que as pessoas venham a ver sua glória, sua luz, seu caráter, seu amor reflejado em nossa forma de viver a cada momento, no poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Aqui teremos o término de mais uma lição e te aguardo para a próxima lição, querendo Deus. Que Deus os bendiga, em nome de Jesus. Amém.